Muito boa tarde a todos. É para nós uma honra podermos estar aqui com esta plateia para comemorarmos os 46 anos do Serviço Nacional de Saúde. Começo por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Dr. José Manuel Silva, o Sr. Presidente da Secção Regional de Centro da Ordem dos Médicos, Professor Teixeira Veríssimo, a Sra. Irmelinda Arnaud, a Sra. Professora Doutora Ana Paula Arnaud, o Sr. Dr. António Miguel Arnaud e a restante família, o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULS Coimbra, Professor Dr. Alexandre Lourenço e a restantes elementos do Conselho de Administração, entidades ligadas à saúde e demais entidades militares, civis e religiosas. Saúde também, com uma saudação muito especial ao Sr. Dr. Júlio Reis, Presidente da Assembleia Geral da Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra, a quem saudamos e dizemos que é uma honra tê-lo entre nós, dado que foi um dos elementos que fizeram parte da equipa do Dr. António Arnaud e do professor Mário Mendes, a quem devemos a criação do SNS. Também uma saudação à Sra. Teresa Sousa Fernandes, ilustre Vice-Presidente da Assembleia Geral da OAU e membro da Comissão também organizadora para estas comemorações e restantes elementos dos corpos sociais da Liga dos Amigos. A Sra. Doutora Liliana Constantino, a Sra. Doutora Teresa de Sousa, que também estão na organização desta comissão. Uma saudação também especial ao coro da Secção Regional de Centro da Ordem dos Médicos e ao seu mestre, Dr. Paulo Bernardino, a Dra. Emília Martins, Presidente da Orquestra Clássica do Centro, companheiras e companheiros aqui presentes dos clubes rotários de Coimbra e arredores e outras associações. Excelentíssimos senhoras e senhores candidatos à Câmara Municipal de Coimbra nas próximas eleições autárquicas, minhas senhoras, meus senhores, caras e caros amigos. Hoje encontramos aqui, como sabem muitos, para cumprir a promessa que fizemos ao Dr. António Arnaud no dia 15 de setembro de 2017, a última vez que nos acompanhou neste ato simbólico. Hoje, mais uma vez, desde 15 de setembro de 2009, que temos marcado encontro para, em conjunto, regarmos a oliveira. Mas esta não é uma oliveira qualquer. Como dizia o Dr. António Arnaud, esta é a oliveira SNS, que todos os anos tem que ser regada para, metaforicamente e simbolicamente, ser alimentada, cuidada e acarinhada, fazendo a analogia da oliveira, a árvore resistente que representa a paz, a resiliência, a sabedoria, a esperança e a abundância, com o SNS e os seus profissionais. A Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra foi a mentora da plantação e rega da oliveira SNS em 2009, a que, na altura, se associou à Liga dos Amigos dos Covões do CHC, entretanto extinta. A partir das comemorações dos 35 anos, tivemos a honra de ter connosco a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, que se associou a esta iniciativa. Desde setembro de 2009, o Dr. António Arnaud fez questão de nos acompanhar todos os anos no ritual da rega da oliveira, e a última vez que ele esteve, como já referi há pouco, foi em 2017, e lembro-me perfeitamente, ele ia no meio de nós, de um lado eu, do outro lado o António Manuel, era o pai, o António Manuel, e ele parou a meio, e quem o conhecia sabia que ele era destes repentes, pegou no braço e disse-me: Isabel, tem que me prometer que vai regar a oliveira. Vai sempre. E eu disse-lhe: mas eu não sou eterna. E ao que ele respondeu: mas enquanto cá andar, faz favor. E aqui estamos nós.
nós pensávamos, o que eu pensava era que só regar a oliveira realmente não era suficiente para homenagear o Dr. António Arnoux, Serviço Nacional de Saúde. Uma noite de insónia, eu imaginei a representação da Liga, obviamente. Eu imaginei que no dia seguinte iria mandar cartas a todos os presidentes da Câmara. Estávamos em 2019 para ser plantada a oliveira SNS em Portugal, continental e e também onde se incluem as unidades de saúde. E aquilo que eu imaginei também é que era tão bonito no dia 15 de setembro, e eu quando mandava a carta dizia isso no mail, no corpo do mail, que seria tão bonito que no dia 15 de setembro, à mesma hora, em Portugal, se regasse a oliveira. E, portanto, o projeto da plantação da oliveira foi interrompido com a Covid, mas continua em curso. E então, eu quero dizer-vos que já temos algumas que eu não sei porque não me mandaram a comunicação, mas temos então em Coimbra, Faf, Viseu, Penela, Tocha, Pampilhosa da Serra, Miranda do Corvo, Ancião, Lausanne, Soberico da Beira, Lolé, Vila Nova de Poiares, Arganil, Portimão, Ovares, em Leiria, por iniciativa do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria em 2022. A USF Marquês, em 16 de dezembro de 2024. E hoje mesmo, às 11h30 da manhã, foi plantada uma oliveira SNS na unidade, na ULS Oeste, juntamente a ULS com os amigos, com a Liga dos Amigos das Caldas. Foi plantada então no hospital ao pé das urgências uma oliveira SNS. O que inicialmente parecia um projeto demasiado ambicioso e utópico, fruto da vontade inabalável de perpetuarmos a memória do Dr. António Arnoux, do professor Mário Mendes e todos que ajudaram a concretizar uma das maiores conquistas do regime democrático português, o Serviço Nacional de Saúde, afinal, acaba por dar os seus frutos. A plantação da oliveira SNS em Portugal foi-se revelando ser possível de concretizar, porque a nós se juntaram outros sonhadores que ainda acreditam que todos precisamos do SNS e não podemos perder o que conquistámos em 1979 com a publicação da Lei 56 de 15 de setembro. Esta oliveira simboliza a homenagem que queremos prestar ao Dr. António Arnoux, ao professor Mário Mendes e a todos que estavam naquela equipa, mas também homenagear todos os profissionais de saúde. A esperança, o sonho e a luta para ajudar a construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária e mais fraterna foram o propósito da vida do Dr. António Arnoux. E é também esse propósito que nos move dentro das nossas fracas possibilidades. Antes de terminar, não posso deixar de lembrar que a Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra comemora este ano o seu 35º aniversário e que foi criada por profissionais de saúde e por vontade de homens e mulheres de boa vontade que sentiram que contribuiriam para que, com os seus voluntários, por uma maior humanização dos doentes internados em ambiente hospitalar. Não podemos deixar de referir o Dr. José de Sousa Fernandes, o seu principal mentor, e o professor Dr. António Abel Luís Silvestre, na altura Presidente do Conselho de Administração, que corria o ano de 2009. Para terminar, os meus agradecimentos a todos aqueles que nos têm acompanhado ao longo destes anos, desde 2009, e que vão alimentando o nosso sonho. Muito obrigada. Agradecer à Câmara Municipal de Coimbra, na pessoa do seu Presidente, e também uma breve nota, a Câmara Municipal de Coimbra foi sempre quem, desde o início, se associou à Liga dos Amigos dos Hospitais na plantação da oliveira e depois, mais tarde, na rega simbólica. À Ordem dos Médicos, na pessoa do seu Presidente, à Comissão Organizadora,
a doutora Liliana e a doutora Teresa, e ainda à doutora Cristina Marques e a doutora Paula Carmo, que não pouparam esforços e nunca poupam para que hoje nos reuníssemos nas comemorações deste 46º aniversário do SNS em Coimbra. À sua doutora Maria Emília Martins, presidente da Orquestra Clássica de Centro, que sempre nos tem apoiado, cedendo espaço do pavilhão Centro de Portugal, a Casa da Orquestra Clássica de Centro. Meu agradecimento também muito especial à Dona Ana Paula e ao Sr. Miguel, voluntários da LAU, sempre presentes. Às entidades ligadas à saúde e a todas as entidades aqui presentes, o nosso muito obrigado. Passo agora a palavra ao Dr. António Miguel em representação do Dr. Eduardo. Boa tarde a todos. Eu começo por fazer os cumprimentos necessários, naturalmente, à Liga dos Amigos, à Isabel Garcia, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. José Manuel Silva, ao Sr. Presidente do Conselho Regional do Centro, ao Ordenamento dos Médicos, ao Sr. Presidente da OABS Coimbra, aos candidatos, a todos os candidatos autárquicos aqui presentes, e demais autoridades. Eu tentarei ser breve, porque tem sido apanágio deste momento haver, enfim, um pequeno comentário e às vezes até algumas propostas dentro daquilo que eu, dentro da minha parca competência, possa oferecer. Pelo menos foi isso que eu entendi como sendo a mensagem que eu vou querer transmitir. Posso estar errado, espero que não. De qualquer das formas, houve já tempo de propostas, e há várias propostas relativamente àquela que devia ser a melhoria do Serviço Nacional de Saúde, ou até a sua sobrevivência em alguns momentos, mas eu preferia deixar apenas um comentário breve. Como saberão ou não saberão, enfim, sou advogado nesta cidade, com muito orgulho, com muito gosto. É uma profissão que me dá muito prazer, que é a profissão que eu acho que nasci para desempenhar. E no âmbito dessa profissão, nós, advogados, temos os mais variados contactos com clientes dentro daquilo que é o âmbito sigiloso. Portanto, eu não revelarei absolutamente nada, porque esse é o apanágio do advogado, é o sigilo profissional, o principal. Ora bem, e acontece que eu vinha com uma ideia preparada, até para voltar a falar, da ideia de acabar com a regra de não consignação orçamental relativamente ao imposto do tabaco, para que as receitas do imposto do tabaco fossem diretamente parar às mãos do Ministro da Saúde e não passassem pelo Ministro das Finanças. Um exemplo, eu sou um grande contribuinte desse imposto. Ou de outros, enfim, outras ideias que foram sugeridas no passado, mas o que se passou hoje comigo foi tão, enfim, marcante, porque nós às vezes esquecemos de fazer contas e esquecemos da realidade, que eu acho que eu devo contar, sem naturalmente identificar as pessoas. E estava há pouco até a contá-lo a um candidato à Câmara Municipal de Coimbra. Hoje mesmo, em conversa com a cliente, relativamente a um tipo de ação, por causa de um desentendimento de direitos reais, uma coisa, enfim, cada vez menos habitual nas grandes cidades em Portugal, mas que continua a ser muito habitual, eu entendi que, porque as pessoas estavam extremadas entre as partes, do nosso lado, do outro lado, para um tempo, porque o tempo, por vezes, é bom conselheiro, ou, na maioria das vezes, é bom conselheiro, para que depois se pudesse eventualmente chegar a um entendimento, tudo é possível. E deixei passar 6 meses. Enfim, não estava agendada nenhuma tentativa de conciliação, ainda não havia audiência prévia agendada, o processo estava na fase inicial. Deixei passar o tempo. Entretanto, fui notificado e resolvi contactar, quer o meu colega, quer a cliente. Quando contactei a cliente disse-me: "O doutor nem sabe o que eu passei. Os últimos 6 meses desde que o doutor me contactou, foi-me diagnosticado um tumor intestinal, fui operado, foi removido e já fiz 6 tratamentos de quimioterapia. Portanto, os 6 meses do tempo de ser bom conselheiro, não sei se foi bom conselheiro, se não, isso ainda vamos ver. Graças a Deus está cá, graças a Deus foi operada, graças a Deus removeu, graças a Deus as coisas, ao que parece, vão correr bem. E em breve teremos o momento da tentativa de conciliação e veremos se o tempo foi bom conselheiro. Mas o tempo não foi amigo. O tempo trouxe-lhe uma prenda.
trouxe-lhe um tumor. Eu não sei, os seus doutores estarão na sala, dirão quanto é que custa remover um tumor de alguns quilos de massa intestinal. Também me dirão quanto custam 6 tratamentos dos mais recentes de quimioterapia. Ela, por acaso, disse-me que eram 7.000, eu não sei ao certo, mas se forem 7.000, multiplicado por 6, mais ou menos o mesmo valor, dá cerca de, no total, mais ou menos o mesmo valor pela intervenção cirúrgica, dará cerca de 45, 46, 47 mil euros. E eu pergunto, se uma pessoa que ganha o salário acima do salário médio, 1.500, 1.600, 1.700, 2.000, que pagará, eventualmente, 3.000, 3.500, 4.000 euros de IRS por ano, demora 13 anos a pagar aquilo que esta senhora gastou, está de bem, porque tem direito a isso, porque contribuiu, demora 13 anos a pagar o que esta senhora gastou em 6 meses. Portanto, eu pergunto, se de facto o Serviço Nacional de Saúde não existisse, se de facto não houvesse este mecanismo de solidariedade entre a população, podíamos verdadeiramente dizer, vou ultrapassar a questão ideológica, enfim, eu também tenho a minha, a questão partidária então mais fácil ainda se torna de ultrapassar, mas há uma coisa que é inultrapassável. Se nós não temos este mecanismo de solidariedade entre todos nós, como é que nos podemos chamar a um povo? Mais importante do que até a identidade nacional é a solidariedade intergeracional, a solidariedade entre todos nós, gostemos ou não gostemos uns dos outros, porque temos a consciência de que o momento de fragilidade é o momento em que devemos ajudar os outros. E, portanto, de facto, eu continuo a considerar, vale isso que vale, espero que todos também considerem aqui nesta sala, o Serviço Nacional de Saúde como sendo esse mecanismo. Aliás, o primeiro serviço de saúde tendente ao universal foi criado na Alemanha, um outro tipo de modelo que não é o nosso, ou dizia-se que não era o nosso, às vezes agora começa-se a aproximar um pouco mais, que é o modelo bismarckiano, que outras pessoas defendem com toda a legitimidade, mas foi criado na altura, dizia-se, pelo facto de o Sr. Otto von Bismarck e os seus conselheiros pretenderem impedir que houvesse um levantamento popular e, portanto, efetivamente, criaram uma ligação populacional. Eu hoje tive, e sei que todos vós, nas vossas vidas privadas, têm esse encontro direto, não foi comigo, não foi com uma pessoa minha, já foi, como sabem também, mas não foi, e achei, faz pouco sentido hoje vir com propostas, faz mais sentido relembrar as pessoas que amanhã pode ser o nosso dia e quem está lá para nos defender é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigada, António Manuel. Eu passo então a palavra ao Sr. Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, nosso anfitrião. Boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Professor José Manuel Silva, cumprimentar o Presidente da LAUC, Dr. Isabel Garcia, principal por esta criação e por estes anos de manutenção e pelo prazer que temos tido nós, a Ordem dos Médicos, a estarmos também associados. Cumprimentar o Presidente da LS Coimbra, o Professor Alexandre Lourenço, a Presidente do Conselho de Administração do IPO, a doutora Margarida Ornelas, cumprimentar a Presidente do Conselho de Administração da Baixo Mondego, a doutora Ana Raquel Santos, cumprimentar a Diretora Clínica dos Cuidados Primários aqui presente da BLS de Coimbra, a enfermeira diretora, a enfermeira Aurea Andrade, cumprimentar a familiar meu, que deveria ter vindo logo em primeiro lugar, também dizer que o nosso bastonário, o Dr. Carlos Cortes, era para estar aqui, era ele que deveria encerrar até esta parte desta mesa, mas veio do Porto e teve uma indisposição e não tem condições para estar aqui. Penso que não será nada de grave, mas também não pode estar aqui. Quero cumprimentar os representantes de ordens, várias ordens aqui presentes, os representantes de escolas também aqui presentes, como o Presidente da Escola Superior da Enfermagem, Politécnico, etc. Cumprimentar representantes dos alunos de Medicina de Coimbra e de Medicina nacionais. Cumprimentar
os convidados para a mesa que se vai seguir e agradecer-lhe a disponibilidade por, no fundo, discutir um assunto tão premente. Acho que é um assunto de todos e que deve ser discutido e cada vez mais discutido. E agradecer também ao moderador, ao João Bizarro, jornalista, que nos respondeu positivamente a este desafio. Celebramos hoje o 46º aniversário do SNS, na minha opinião, talvez a maior e pelo menos a mais completa construção do 25 de Abril. Muitas coisas se fizeram, boas, mas esta talvez foi a melhor e foi a mais completa. Por isso, nesta data, teremos que recordar, obviamente, dois coimbricenses que estiveram na sua origem. Dr. António Arnaud, o pai do SNS, como já aqui foi referido, que criou o SNS, mas outra pessoa também muito importante comigo, o professor Dr. Mário Mendes, médico, que foi quem o operacionalizou. Estas duas figuras muito importantes irão estar sempre ligadas ao SNS. Também aqui uma grande palavra para o Dr. Júlio Reis, que também, desde o início do SNS e aqui presente, esteve associado a esta criação excelente. Mas também tenho que lembrar os milhares de médicos e de outros profissionais que, ao longo do tempo, fizeram que o SNS fosse um dos melhores serviços de saúde do mundo. Este é o aniversário, e tal como nos últimos anos, que é celebrado com algum clima de instabilidade, que tem aparecido, que era bom que não tivesse aparecido, mas que eu penso, talvez, porque o SNS não se soube adaptar à evolução dos tempos. A sociedade evoluiu, a sociedade de hoje é muito mais exigente que era há 40 anos, a própria ciência também evoluiu, mas também o país envelheceu. E o envelhecimento, que é bom, que é um sinal de evolução da sociedade, também tem as suas inconveniências. No fundo, é que quanto mais velhos, mais doentes. E por isso, mais sobrecarregamos o SNS. Por isso, na minha opinião, o SNS precisa de reforma. No início de 2024 foi iniciada uma reforma que se esperava muito, a criação do LS em todo o país, na minha opinião, um bom caminho, mas que até agora não tem dado a resposta que, no fundo, se esperava. Esperava-se mais. E por isso é que temos hoje as contestações que vemos diariamente, quase, com a falta de médicos obstetras, com a falta de médicos de família, com a falta de outros médicos especialistas em certas zonas do interior. E, no fundo, tudo isto tem trazido algum desgaste contínuo ao SNS. Na minha opinião, é ainda tempo de inverter esta espiral negativa que tem afetado o SNS nas últimas décadas. Não é um problema também de ontem. E o que eu acho que tem que ser feito é que, ao contrário de intervenções pontuais, no fundo de adesivos rápidos, pensos rápidos, como se tem vindo a pôr nos últimos anos, temos de fazer uma reforma mais profunda. Uma reforma com visão de médio, longo prazo, que seja feita por quem conhece o terreno e que seja feita também com aqueles que estão no terreno. Contudo, quero dizer, só estou a dizer mal, parece que o SNS não é uma grande coisa, não é um grande feito. O SNS é hoje ainda muito importante e hoje está ainda, dependendo dos critérios de classificação, entre os 12 a 20 melhores serviços do mundo. Por isso o SNS continua a ser muito bom. Só que nós queríamos que fosse ainda melhor. E acho que é possível fazer correções para que realmente ele seja ainda melhor, como todos desejamos.
quero já agradecer, mas quero dar a explicação um bocadinho porque é que convidamos os candidatos à Câmara Municipal de Coimbra a estarem aqui hoje presentes para connosco debater o futuro da saúde de Coimbra, os desafios da saúde em Coimbra. Por um lado, pela oportunidade, porque temos as eleições autárquicas à porta, mas especialmente também, como sabemos, cada vez mais as autarquias têm um papel importantíssimo na saúde, não só por causa da descentralização que foi feita, mas também os próprios municípios serão muito importantes na medicina preventiva. Por isso acho que é muito oportuno eles estarem aqui e darem o seu contributo. Terminando, quero agradecer ao coro também da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, assim como à nossa apresentadora, a doutora Liliana Constantino, e todo o staff da Ordem dos Médicos. Muito obrigado.